Quanto que rende R$ 10.000 em qualquer banco ou corretora que te pague aí uma rentabilidade que vai se encaixar com as que a gente vai falar aqui agora. Então, se você não me conhece, eu sou o Di Matos, aqui do canal Di Matos Ensina, especialista em investimentos que está aqui para te ajudar a entender melhor os investimentos, tomar melhores decisões e atingir melhor os seus objetivos, beleza? E no vídeo de hoje a gente é direto ao ponto, tá? Que a gente vai falar quanto que rende 10 mil, tá? E que mais que a gente vai ver aqui, ó? Como você saber quanto rende o seu dinheiro em percentuais, tá? Que muitas vezes você vai ver percentuais do CDI, percentuais de taxas pré-fixadas e também em reais, de fato, quanto que você recebe. Se tem juros compostos ou não essas aplicações, cuidado aí, vamos falar de algumas limitações, vamos falar sobre o CDI também, que é a referência aí para esses investimentos aí de bancos digitais, de carteiras digitais e por aí. E também vamos fazer cálculos na prática. Então, é um vídeo bem completo. Aconselho que você fique até o final, porque vai ser bastante conteúdo bom aí para te ajudar a tomar melhores decisões, tá? E o seguinte, porque esse vídeo tá para te ajudar a tomar melhores decisões, não investir no escuro e poder e perceber, tá? Poder perceber ciladas, tá? Além de te ajudar aí no aumento do seu patrimônio. E esse é o nosso objetivo. A gente vai fazer um evento, já tá passando ali embaixo, tá? Que é a Semana da Aposentadoria Extra, entre os dias 23 e 25 de maio. Você se inscreve no link aqui, é de graça, tá? Um evento que vai ser fechado, tá? Eu vou abrir, vai ter o evento e depois ele sai do ar, não fica gravado. Então é um evento, eu faço isso para quê? Para que você realmente assista, porque eu sei que tem um poder transformador ali para você na semana da aposentadoria essa. Então, se eu deixo ela aberta, às vezes você fala: "Ah, vou assistir um dia", porque é um evento mais longo, né? "Ah, vou assistir um dia e tal", e nunca assiste. Então, quando a gente coloca aí um prazo, tá, para fechar, eu garanto que você vai assistir e vai te ajudar bastante nos seus investimentos. E este é o objetivo, tá? Então se inscreve, tá? Você vai receber um e-mail, também vai poder entrar num grupo de WhatsApp fechado, silencioso, e a gente se encontra lá na semana da aposentadoria extra, tá? Não ignora esse recado, beleza? E a gente vai falar agora direto aqui sobre rentabilidade, tá? Quanto que rende 10 mil é a pergunta, mas para eu simplesmente te dizer a resposta, 10 mil rende R$ 1.000. Não, não rende R$ 1.000 por mês, tá? Mas rende R$ 100 por mês às vezes, tá? Só que antes de eu te dizer isso, eu vou te explicar por quê, como é que funciona, para você ter independência realmente, e não simplesmente saber essa resposta, mas sim para você entender a fundo como é que funciona a rentabilidade desses bancos digitais, dessas corretoras, desses CDBs que tem relação com o CDI, tá? A gente está falando aqui daquela rentabilidade que você vê que está lá. Rende tantos por cento do CDI. E a gente vai explicar também o que é CDI daqui a pouco aqui durante essa aula. Mas para você saber a rentabilidade antes, tem que fazer conta, tá? Na prática, para você saber antes de colocar seu dinheiro lá, tá lá dizendo 100% do CDI, que a gente vai conversar. Quanto que é isso? Aí você tem que saber, você tem que fazer uma continha, que a gente vai mostrar como é que faz aqui. Por exemplo, tem rentabilidades de 100%, 105%, 106%, 110%, isso é normal. Até algumas aí abaixo de 100% também é normal. E aí o que é isso? A rentabilidade desse cara está relacionada a alguma coisa, que é esse CDI, né? Simples assim. A gente vai fazer essa conta aqui. Então, se o CDI está lá 10%, 100% desses 10% é exatamente os 10%, tá? Então, 100% de alguma coisa é aquela coisa plena, né? Cheia. Então, se a rentabilidade é 10%, 100% desses 10% quer dizer que você vai receber simplesmente os 10%. Agora, se é 105%, quer dizer que você está recebendo esses 5% a mais, tá? Então, se é 10% a rentabilidade, estou falando muito por cento, espero que você não esteja ficando confuso, mas se a rentabilidade é 10% e você tem 105%, como aqui, ó, por exemplo, de rentabilidade, você tem 5% a mais, tá? Então vai ser 10,5% a sua rentabilidade, tá? Num cenário desse, tá? Agora sim, 100% do CDI não é 100% de rentabilidade, tá? Importante porque vai ver, né, tem alguém chegando aqui bem do começo, então para você saber, 100% do CDI não quer dizer que a sua rentabilidade vai ser 100%, porque para trazer para valores de hoje, tá, isso não existe. Uma rentabilidade, deixa eu te dar 100% aqui ao ano. Não, não existe. 100% você consegue tendo aqui, investindo, por exemplo, numa taxa de 12% ao ano por 6 anos, tá? Então, a taxas de hoje, você não vai conseguir 100% em um ano nunca.
de garantia? Não. Garantia que vai ter essa rentabilidade? Não, isso não existe, tá? Mas você tendo uma taxa de 12% ao ano, por exemplo, lá para 6 anos de investimento você chega em 100% de lucro por todo o período e não 100% ao ano, tá? Importante saber disso. E aí é isso, tá? Algum percentual do CDI não quer dizer que esse percentual é rentabilidade, porque a gente tem que falar sobre o CDI, a gente já vai falar. Agora, importante, essas aplicações, quando você investe em algo que tem relação com o CDI, a pergunta que fica é, ela tem juros compostos ou não? E ela tem juros compostos. Só que tem alguns cuidados, tá? Tem alguns cuidados. Porque você tem que entender as regras de onde você está investindo, tá? E só para voltar um passo antes aqui mesmo, em juros compostos, o que é os juros compostos? É você tem lá R$ 1.000, ele rende R$ 10, né? Aí mês que vem vai render quanto? R$ 10 de novo. Certo, R$ 1.000 rendeu 10, no mês que vem também rendeu 10. Só que aqueles primeiros R$ 10 de rentabilidade que você teve também rende, tá? Então no mês 1, 1.000 virou 1.010. No mês 2, esses 1.000 vira 1.010, só que aqueles 10 aqui também sobe, tá? Então você vai ter 1.021, alguma coisa assim. Eu vou te mostrar isso também no Excel daqui a pouco, tá? Agora cuidado com essas aplicações, porque tem que observar as regras dela, tá? Porque às vezes tem regras para carência. O que é carência? Você coloca o seu dinheiro e só pode tirar daqui a 3 meses, só pode tirar daqui a 2 meses. Você tem que ver se isso se encaixa para os seus objetivos, tá? Então, às vezes tem regra disso, carência, o dinheiro fica lá. Não tá carente, não. O dinheiro fica preso, tá? Por um tempo lá, naquele lugar onde você está investindo. Outra regra que é normal é valor mínimo, tá? Às vezes você, no mínimo, tem que investir R$ 100, 200, 300, tá? Então, também tem que ficar atento a isso antes de você decidir. Que às vezes você tem R$ 100 para investir, chega lá, não, o mínimo é 500. Poxa vida, né? Pode acontecer. E rentabilidade escalonada. Existem muitos desses bancos, dessas corretoras que fazem o que? Rentabilidade escalonada. Ou seja, você deixa o seu dinheiro aqui por 10 dias, você não ganha nada, por exemplo, né? Não, você tem que deixar por 30 dias para começar a ganhar. Isso é normal. Só que aí, normalmente, depois que você deixa por 30 dias, você ganha a rentabilidade dos primeiros dias que ficou lá, tá? Porque se você tira nos primeiros dias, você não ganha nada, mas se você segura por 30 dias, tá? Você ganha a rentabilidade desses 30 dias. Normalmente isso existe. Então, às vezes, você tem que ver se essa rentabilidade se encaixa para você. Por quê? Porque você vai gastar o dinheiro em um mês. Você quer que ele renda algum pouquinho ali, né? Algum pouquinho que seja. Você quer que ele renda, tá? Se a regra ali daquele banco, daquela corretora, tá? Daquela aplicação tiver uma rentabilidade escalonada, às vezes você não ganha nem um centavo, tá? Porque você tira no 29º dia, pronto. Não ganhou nada. Então, tem essa regra, tome cuidado aí, tá? E outro cuidado é com vencimento curto, porque às vezes você vê uma aplicação, tá lá interessante, vou fazer, mas só que ela dura 6 meses, né? Então você é obrigado a resgatar em 6 meses. Não tem nada que você faça para evitar isso. E aí, quando você resgata cedo demais, um investimento tem um problema grave, que é você ficar pagando antecipação, tá? Antecipação de imposto de renda é um problema, porque você paga o imposto, ele sai do seu capital, tá? E aí eu vou explicar isso de uma forma simples. Imagine o seguinte, você deve, tá? Você teve uma rentabilidade e deve R$ 100 de imposto de renda, tá? Deve R$ 100 de imposto de renda. Beleza, o dinheiro não é meu, porque eu tenho que pagar de imposto de renda, mas enquanto ele fica com você, enquanto você não vai lá e de fato paga ele, claro que nessas aplicações você não precisa efetuar um pagamento, né, de imposto de renda. Nessas aplicações o imposto sai automaticamente. Mas enquanto o dinheiro está com você e não saiu, tá, do seu patrimônio, porque ele só sai quando você resgata aqui nesses casos, aquele dinheiro que está lá, ele rende, tá? Então, ficou R$ 100 de imposto. Rendeu R$ 10, por exemplo, dentro de um ano, tá? Rendeu lá 10%. Esses R$ 10 que rendeu, não é tudo imposto, tá? Só um pedaço dele que é imposto. O outro pedaço é seu. Mas se aqueles R$ 100 tivesse saído do seu bolso lá atrás, ele não renderia nada, tá? Não renderia os R$ 10 para você, renderia para o governo, né? Não renderia para você. Então aqueles R$ 10 lá, uma parte é sua, uma parte é do governo, não existiria, tá? Então a lógica de você segurar o dinheiro o máximo com você antes de pagar o imposto de renda é essa, tá? Quanto mais você faz isso, melhor para o seu patrimônio, tá? Essa é a lógica.
Então, cuidado aí com essas questões. Agora, o CDI, para a gente mostrar, eu vou falar para vocês o seguinte: vocês abrem um navegador, vai no Google, digita B3, tá? E você vai cair nesse site aqui, ó, b3.com.br. Pode tirar do lado, pode tirar HTTPS e você descobre, entra nesse site aqui, que é o site da Bolsa Brasileira, tá? Brasil Bolsa Balcão, que de fato unificou aí a CETIP, né, com a BMF Bovespa. Já foi uma unificação lá atrás, BMF e Bovespa, tá? Que era mercadorias e futuros, e a Bolsa Normal já se unificaram e depois unificou com a CETIP, tá? Que é a clearance, né? Que é a custodiadora de títulos privados, tá? E aí, você entra aqui, você vai ter de cara, ó, taxa DI. Isso aqui é o que importa pra gente neste momento. A taxa DI está 13,65%, tá? Com a data aqui de 28 de fevereiro. Essa informação é muito importante porque com ela a gente vai fazer os nossos cálculos na prática ali no Excel. Então eu levo vocês já para o Excel. Estamos aqui no nosso Excel e a gente vai começar agora essas contas para você entender como é que funciona a rentabilidade de qualquer investimento que tenha relação com o CDI. A gente vai falar de vários valores aqui, tá? Vamos supor, por exemplo, 95% do CDI, 100%, 105% e assim sucessivamente, tá? Vamos colocar aqui vários valores até chegar em 125, que já é um exagero. Normalmente você, quando você vai lá e vê, por exemplo, aqui uma dica, tá? Quando alguém vira para você e fala, não, investe aqui, que eu vou te dar 200% do CDI. Tá muito fora do normal, muito fora do normal, 200% do CDI para hoje, tá? No momento que eu gravo esse vídeo. Então o que esse cara quer fazer? Ele quer te atrair. E aí você vai ver que tem uma regra lá dentro, sempre tem uma regra de, por exemplo, você pode ficar apenas 3 meses com essa aplicação, você pode ficar apenas 6 meses, alguma coisa assim. E também sempre tem um valor máximo para investir quando é esses casos aqui. Mas eu vou te mostrar quanto que ele rende de qualquer forma aqui no nosso vídeo, tá? Então, por exemplo, se você tem lá percentual do CDI destes valores, a questão é, o CDI está lá, a gente acabou de ver, ele está 13,65%, tá? Por que ele está 13,65%? Uma curiosidade, existe, né, a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia, né? O Comitê de Política Monetária vai lá e fala: estamos olhando para a economia e achamos que é melhor que a taxa Selic se mantenha num patamar elevado de 13,75 para poder controlar melhor aí a inflação, para tentar controlar aí, já que o mercado de trabalho está crescendo, pode gerar mais inflação. Todos esses cenários fazem uma análise bem complexa aí sobre a economia e decidem uma taxa básica de juros para a economia. Essa taxa baliza tudo. Baliza todos os empréstimos que você pensa, baliza todos os preços de investimentos que você imagina, porque tudo olha para a taxa Selic, tá? Que seria a nossa taxa básica de juros da economia, e faz as contas, tá? Considerando que a taxa está tanto por cento, por exemplo, vale a pena eu manter investimentos nisso, naquilo, vale a pena eu descontar o preço de uma ação, então tudo deriva da taxa Selic. E na prática existe a taxa Selic meta, que é a que de fato o Comitê de Política Monetária define, e existe a taxa Selic efetiva, que de fato está sendo negociada. E essa taxa Selic efetiva, ela está sempre 0,1 ponto percentual abaixo, tá? Então de 13,75 vai para 13,65. E então, essa é efetiva e quando você olha o CDI que a gente acabou de olhar, na prática ele é igual à taxa Selic efetiva. Isso historicamente, tá? Funciona assim. Historicamente a taxa Selic efetiva é 0,1 ponto percentual abaixo e historicamente o CDI é equivalente à taxa Selic efetiva. Então, se alguém te fala, estou ganhando rentabilidade da taxa Selic, por exemplo, se eu estou investindo num tesouro Selic. E aí, se você tem a rentabilidade de 100% do CDI, você também está ganhando 100% da taxa Selic, beleza? Só para ficar isso bem claro. E é importante também, quando você vê essa taxa, tá? Quando você vê essa rentabilidade, ela é uma rentabilidade, essas aqui de algum percentual do CDI, é uma rentabilidade que varia, tá? Não é fixa. Eu vou receber 100% de 365, então em 10 anos eu vou ter tanto de rentabilidade, não. Porque você tem 100% do CDI e o CDI muda. A cada 45 dias, mais ou menos, tem uma nova reunião do Comitê de Política Monetária, tá? E eles podem alterar a taxa Selic. E, consequentemente, quando altera a taxa Selic, altera o CDI. Então, você tem 100% do CDI, enquanto o CDI é 365, você ganha 365. Se você tem 100% do CDI, quando o CDI baixa para 10%, tá? Você tem quanto? 100% de 10%.
e não mais 13,65. Então, essa é uma rentabilidade que varia. Saiba disso, tá? Quando você compra um título que é relacionado ao CDI. Agora é simples, tá? Eu quero saber quanto que 95% é dos 13,65, dá 12,97 e assim eu posso jogar para baixo. Isso aqui, rentabilidades ao ano, tá? Bom a gente deixar bem evidente aqui que isso é ao ano, não é ao mês. Então, beleza, enquanto o CDI está 13,65, essa é a sua rentabilidade. Agora, quando o CDI muda, né? Essa é a questão. Quando o CDI muda, o que que acontece? A rentabilidade muda. Se o CDI for para 12,65, vamos fazer essa conta aqui, 12,65, quanto que ficaria a sua rentabilidade aqui ao ano? 12,02, 25 e 30 aqui no último caso, aquele nosso caso que a gente pinta de vermelho, porque a gente sabe que é sazonal, não é constante, tá? Novamente aqui ao ano também. Então, essa lógica aqui é importante da gente ficar com ela bem na cabeça. Agora a questão é, isso aqui é bruto, tá? Ainda tem que tirar o imposto de renda. A gente já faz a conta do imposto de renda. Mas antes, eu quero mostrar para vocês outra questão aqui. Porque é o seguinte, você vai lá e eu acabei de falar que essa taxa é ao ano, só que ela pode mudar, né? Então, sua rentabilidade vai ser a média desses dois períodos aqui, no período que estava 13,65, no período que estava 12,65. Não é simples assim, tá? Porque você tem que fazer a conta da rentabilidade ao dia. Porque, de fato, essas aplicações que têm relação com o CDI, elas fazem conta ao dia, tá? Então, você não ganha 13,65. Você não vai investir 100 e vai sair com 113,65 em um ano. Você sabe que você ganha ao dia, tá? Então, ao dia, a conta é diferente, tá? Ao dia, você tem que fazer a seguinte questão aqui. Pega esses 13,65 e traz isso para dia. É considerado 252 dias úteis, tá? Essas aplicações só rendem em dias úteis. Então, você tem que dividir por 252 dias úteis. Simples assim, mas você não pode fazer essa conta igual eu estou fazendo aqui, simplesmente dividir. Essa conta está errada. Apesar de ficar muito próximo, tá? Tá errada, porque a conta é financeira. Você tem que fazer uma conta de taxa mesmo, é uma continha complicada, tá? Que você tem que pegar a taxa, somar 1 e dividir por um dia dos 252 dias úteis, tá? Aí sim você chega na rentabilidade de 0,51. Ô, de Matos, estava melhor a outra, né? Tava rendendo mais, 0,54 ao dia. É, mas tá errado, tá? Na prática é 0,51, que se você segurar essa aplicação pelos 252 dias úteis, você chega no final com 13,65 de rentabilidade. Então, essa daqui é a rentabilidade que você tem, tá? Essa é a rentabilidade. 0,51. Agora sim você consegue fazer a conta de percentual do CDI de uma forma mais perfeita para você, que é a seguinte, tá? Por dia, quanto que vai render essa aplicação? 0,48, 0,51 e assim sucessivamente. Você já olha aí qual que você está pensando e já pega aqui na tabela. Ó. 110 vai render isso aqui. Mas isso para mim, de Matos, não significa nada. Eu olho esse valor e não entendo nada. Eu sei. Também eu quase não entendo nada desse valor. Aí o que que você faz? Você traz isso para reais. A gente diz quanto que vai render 10 mil reais. Foi o tema do nosso vídeo principal. Foi a chamada para você chegar aqui e a gente responde isso agora, tá? Quanto que rende isso ao dia? Rende 4,82 e assim sucessivamente, se a gente fizer a fórmula, ok, né? Travar ela ali, ó, pronto, 5 reais, 6 reais. Isso ao dia, tá? Só que ao dia não te interessa muito, né? Você quer mais saber quanto que isso rende ao mês, eu sei. E isso ao mês, a gente faz a continha. 10 mil ao mês, você pode multiplicar isso aqui por 21 dias, tá? 101. Só que isso aqui tá errado, tá? Porque tem que capitalizar esse valor. Então, na prática, tá? Ao mês, quanto que é a rentabilidade? É esse cara aqui, tá? Para 21 dias úteis. Eleva a 21 dias úteis. Então, a taxa de fato ao mês é 1,07. E agora você multiplica esse cara aqui, ó, que estava dando 101,32, você multiplica pelo 1,07 e descobre... Não, você multiplica aqui os 10 mil, né? Vai descobrir 107 e não 101 reais, tá? Então, tá aqui. 10 mil vezes essa taxa, tá? Vezes o percentual, que é 95%. Agora a gente trava esses dois e desce a fórmula aqui para baixo. E vamos chegar em 101 aqui em cima até 134 lá no caso de 125% do CDI. Tá? Então,
vai sempre aumentando de acordo com a rentabilidade que você tem. Então já dá para você comparar, por exemplo, que diferença que faz uma aplicação de 100% para uma de 105. No mês faz uma diferença de R$ 5, tá vendo? R$ 5. Para cada 10 mil investidos. Se for R$ 1.000, você divide por 10 aqui, tá? Então são 50 centavos, beleza? Só para você saber a dimensão. Claro que é sempre bom buscar melhores taxas, só que quando você vai atrás simplesmente de taxa, você não pode esquecer que os investimentos têm o tripé, que é rentabilidade, liquidez e segurança, tá? Você nunca consegue ter os três lá no máximo. Uma aplicação com a máxima rentabilidade, com a máxima liquidez e com a máxima segurança. Você sempre abre mão de algum desses, tá? Você sempre abre mão, por exemplo, da rentabilidade para ter uma aplicação mais segura e mais líquida. E o que que é liquidez de Matos? Liquidez é simplesmente a facilidade de você pegar seu dinheiro. Então essas aplicações que a gente vê aí, que tem aquela questão de uma carência, você só pode pegar no seu dinheiro ali depois de 90 dias, 30 dias, um ano, tá? Isso aí não tem liquidez. E aí, por exemplo, tem muitos CDBs que você pega uma taxa boa, só que seu dinheiro fica preso por 3 anos. 3 anos sem encostar no seu dinheiro, sem poder aproveitar oportunidades aí que podem surgir no mercado. Isso aí é uma coisa que você tem que considerar muito bem antes de decidir entrar, tá? Porque liquidez faz diferença aí para o seu planejamento financeiro, tá? Então, você nunca consegue ter todos esses caras aí no máximo, tá? Você não consegue. Rentabilidade, liquidez e segurança. Então, quando você vê um cara pagando mais, normalmente, tá? Ele tá te dizendo que ele tem mais risco, ao menos que seja uma campanha de marketing. Se for uma campanha de marketing, né, tem um prazo definido e tem o objetivo de captar clientes, tá? Aí você vê, de fato, os 200% do CDI. Só que é por um tempo curto e para um valor investido não tão alto assim, tá? Então, se você vê simplesmente algo aumentando aqui a rentabilidade, é um sinal de que para aquele cara captar recursos, que na prática é sempre um empréstimo, né? Você está colocando dinheiro ali e o pessoal está pegando aquele dinheiro e usando como empréstimo. Na maioria das vezes, tem alguns cenários que não, tá? Mas na maioria das vezes é assim que funciona. E quando é assim, para o cara captar recursos com você, ele tem que oferecer uma taxa mais alta, porque ele é mais arriscado. Isso é normal. Isso acontece quase sempre no mercado, tá? Então, esses R$ 5 aqui que você vê de diferença, tá? Para um mês investindo 10 mil, ele também representa na outra ponta, talvez uma aplicação mais arriscada. Só que existe, né? Como sempre é bom lembrar, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse cara faz o quê? Ele te garante até 250 mil investido por instituição que faz parte dele, tá? Até 250 mil investido é garantido que se o banco, se a instituição financeira quebrar, o fundo garantidor de crédito te paga o que você tinha lá, tá? Mas no momento que ela quebra, o dinheiro para de render até o momento que você recebe, tá? Mas normalmente não tá tão demorado assim esse prazo de recebimento aqui do FGC, tá? Então, isso aqui é uma coisa, não é que o de Matos está te falando assim, então não me importo se tem algo muito arriscado. Não estou dizendo isso, tá? É para você olhar aí, de fato, e tratar seu dinheiro com respeito, tá? Não trate seu dinheiro como algo que não tem um valor, tá? Porque ele é o que vai te garantir sua aposentadoria extra lá na frente. E se o seu objetivo é, de fato, ter uma aposentadoria extra, fazer bons investimentos, chegar lá na frente com a certeza de que você tá tranquilo aí com a sua vida financeira, se inscreve para a Semana da Aposentadoria Extra. O link está na descrição. Lá eu vou te ajudar a conquistar de fato aí seus objetivos financeiros, beleza? O vídeo de hoje era isso. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.